graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 8, Epístolas Paulinas 2, Cartas aos Coríntios. Capítulo 5, a relação entre amor, profecia e línguas. No tópico passado, ou na aula passada, o tópico 1, o amor e o exercício dos dons, nós havíamos recomendado a leitura de 1 Coríntios, no capítulo 13, e foi tratado os seguintes assuntos. Quais as três áreas em que devemos manifestar o amor, conforme 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao 13. Como definir as características do amor dadas em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao 13. E hoje, no tópico 2, a profecia e as línguas estranhas. Recomendamos a leitura de 1 Coríntios, do capítulo 14, do versículo 1 ao 19. Amados, os coríntios eram extremados quanto ao dom de línguas, e isso em detrimento aos outros dons. Havia erros no seu exercício na igreja, a saber, ou seja, usá-lo sem a interpretação. E Paulo agora corrige esse erro, ensinando que as línguas estranhas, em público, não tinham proveito sem a interpretação. Então, Paulo começa fazendo uma comparação entre a profecia e o dom de línguas. Então, seu primeiro argumento é: a profecia edifica mais do que as línguas sem interpretação. Está ali do versículo 1 ao 4, ok? E Paulo começa o capítulo dizendo que todos devem seguir o amor e buscar os dons espirituais, especialmente o dom de profecia. Cada membro da igreja deve ter o dom que o capacite a funcionar como membro do corpo de Cristo e edificar aquele corpo, ok? Então, Paulo está tratando da profecia e das línguas no certo contexto que é os cultos públicos da comunidade cristã. E três razões por que a profecia é superior às línguas. Primeiro, as línguas sem interpretação falam somente a Deus. Versículo 2. Pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus. Observe, amados, a palavra língua não indica um idioma estrangeiro aprendido por quem o fala, mas uma língua dada pelo Espírito Santo. E Paulo chama de mistério, ou seja, o conteúdo das línguas estranhas pelo Espírito, pelo fato de ninguém as entender pelos processos naturais da mente. 2. A profecia fala aos homens para edificação, no versículo 3, de tal maneira que os outros entendam e aplicam a mensagem para o proveito de cada um. Amados, observe, a profecia fala aos homens, né? No versículo 3, você observa lá, ela é uma mensagem edificadora, é uma mensagem de exortação e é uma mensagem de consolação. Então, a palavra edificação refere-se àquilo que aumenta e fortalece a fé e a vida espiritual de cada pessoa. Logo, a profecia traz edificação e sustento para o corpo de Cristo. Terceiro, as línguas edificam a quem fala. No versículo 4, Paulo declara que o que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. Tá? Então, para crescimento individual, dom de línguas. Para crescimento e fortalecimento da igreja, profecias. Ou dom de línguas com interpretação. Certinho? Então, continuando aqui, observe. Edificar a pessoa espiritualmente porque a coloca em comunicação com Deus. E a pessoa que fala em línguas recebe a certeza de que possui o Espírito Santo, que capacita a assim proceder e fazer, né? Logo, a conclusão é que aquele que fala em línguas desconhecidas, sem a interpretação, edifica-se e fortalece-se espiritualmente, já que a profecia, como já disse, é para a edificação da igreja, do corpo, ok? Então, a profecia e as línguas, quando interpretadas,
são de igual importância para a igreja. No versículo 5 diz: Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Amém? Então, observa, amados. É justo dizer que Paulo desejava que todos pudessem falar em línguas como ele falava. Contudo, o desejo maior de Paulo era que todos eles profetizassem, porque isso iria edificar o corpo de Cristo. Ao passo que as línguas, sem a interpretação, não edifica a assembleia, como a profecia. O dom de interpretação de línguas coloca aquele que fala em pé de igualdade com o profeta, em termos de edificação, entenda isso, ok? Então, observe, no versículo 5, vamos repassar. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se a interpretar, para que a igreja receba a edificação. Amém? Continuando, falar em línguas sem interpretação não traz proveito à igreja. Vai dos versículos 6 ao 12. Paulo pergunta no versículo 6, qual seria o proveito para eles se ele lhes falasse somente em línguas? A resposta é óbvia. Nada lhes aproveitaria, a não ser que lhe falasse de modo compreensível e comunicasse revelação, conhecimento ou doutrina da palavra de Deus. Para ilustrar a necessidade da interpretação das línguas, Paulo faz duas analogias. Uma diz respeito aos instrumentos musicais e outras aos idiomas humanos. Diz que se a flauta e a cítara não fizerem distinção entre as notas musicais, como será conhecida a nota que é tocada? Depois você vê no versículo 7 e 8, amados. Assim acontece com as línguas, amados. Né? Portanto, declara no versículo 12, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação do corpo, da igreja. Né? Então, aqueles que diz que o falar em línguas e a sua interpretação não edifica a igreja, estão desprezando o ensino da palavra de Deus. Amém? Então, a oração e o dom da interpretação. Versículo 13. Qual é o dever de quem recebe o dom de variedade de línguas? Ora, a admoestação de Paulo é clara, amados, é nítida. Aquele que recebeu o dom de línguas deve orar a fim que possa interpretá-los e que o faça de tal modo que a revelação, o conhecimento e a doutrina contida naquilo que foi falado em línguas seja conhecido de toda a congregação. Paulo fala e orava em línguas, versículos 14 e 15. Versículo 14, porque se eu orar em outra língua, escreveu Paulo, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também com a mente. Amém? Amados, aqui ficamos sabendo que a oração em línguas, ela está num plano acima da parte racional da nossa personalidade. Paulo ainda diz: também orarei com a mente. Estava fazendo referência à oração no seu idioma. Né? Assim aprendemos que Paulo continuaria orando com o Espírito, ou seja, em línguas, e que, além disso, continuará a orar com a sua mente, com seu entendimento, com seu conhecimento. Amém? Paulo falava em línguas com diferentes finalidades, versículo 15 e 16, podendo incluir ações de graças, glorificação, louvor, adoração, oração e cânticos espirituais. Amém? Mesmo assim, ressaltas, de novo, que se as línguas não forem interpretadas, aquele que é indouto, isso é, não versado em assuntos espirituais, no versículo 16, não poderá participar ou acrescentar o seu amém. Assim seja, aquilo que está ouvindo, não está entendendo. Paulo falava em línguas mais do que os coríntios, versículo 18. Né? Declara, dou graças a Deus porque falo em outras línguas,
mais do que todos vós. Então, por estas palavras, ficamos sabendo que as línguas desempenhavam um papel importante nas suas devoções particulares. E falar com reverência e gratidão por essa manifestação do Espírito Santo na sua própria experiência. Versículo 19, para nós encerrarmos. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Amém, amados? Observe aqui. Paulo não abusava das línguas. Nós vimos aqui no versículo 19, entendemos isso. Ele não fazia mau uso desse dom. Ele somente usava este dom na igreja se houvesse interpretação. Amém? E fica nítido aqui que nós devemos buscar, né, com todo o anseio, os dons espirituais. Né? Hoje, a gente praticamente não percebe esse agir, esse mover, esse interesse dos membros em receber o batismo com o Espírito Santo. Eles não estão buscando. Amém? Então, nós temos que despertar para essa necessidade da igreja. Então, na próxima aula, no tópico 3, o dom de línguas na congregação, recomendamos a leitura de 1 Coríntios, no capítulo 14, do versículo 20 ao 40. E vamos responder as seguintes questões. Qual é a experiência pessoal de Paulo quanto às línguas? Qual é o ensino de Paulo quanto ao comportamento da mulher nos cultos públicos? Então, observe. Paulo deixa nítido que a igreja necessita dos dons para edificação, para crescimento, para fortalecimento, né? E por isso, os dirigentes devem falar mais a respeito do dom de línguas, do dom de profecia e de todos os dons, para que a igreja desperte e comece a buscar esse batismo, né? Para quê? A igreja esteja sendo edificada. Amém? Então, que nós possamos buscar com fervor esses dons. Amém? Então, se você gostou, deixe aí o seu like. Se você tem alguma dúvida, deixe ali nos comentários a sua pergunta, né? Vai lá nos comentários e vê os adendos que serão acrescentados lá. Amém? Que todos nós possamos crescer em conhecimento e graça. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.